Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, nós agora vamos ter o enorme prazer de conversar com o professor Evaristo de Miranda. Professor Evaristo de Miranda, que durante muitos anos foi pesquisador da Embrapa, dirigiu a Embrapa territorial, é uma pessoa que tem uma visão muito ampla, uma visão 360 graus de Brasil. E hoje nós vamos conversar um pouco com ele sobre desmatamento, especialmente desmatamento aqui na nossa região norte, na região da nossa Amazônia. Professor, tudo bem? Um prazer estar aqui com o senhor. O prazer é meu e estar também com seus ouvintes aí. Muito obrigado. Queria um pouco entrar nessa pesquisa que o senhor fez sobre desmatamento na região norte do Brasil, na nossa Amazônia, na região amazônica do Brasil. Desmatamento é um tema muito polêmico, né? E muita gente opina, né? Todo mundo dá opinião sobre isso, muita gente propõe soluções. Em geral, são soluções muito simplistas, né? Que criminalizam o assunto, né? E na realidade não existe um esforço para qualificar, para entender uma coisa tão complexa como é o desmatamento no bioma Amazônia, né? Agora, o Brasil faz esse esforço há já quase 40 anos, através do PRODES, que é um programa de monitoramento de desmatamento do INPE, e anualmente eles medem, né, detectam todas as áreas que foram desmatadas na Amazônia e anunciam esse número do desmatamento. Agora, esse número do desmatamento anunciado anualmente é um número que varia aí em torno de 10 mil quilômetros, né? Quando é pouco é 6 mil, 7 mil, 8 mil. Quando cresce muito chega a 12, 13, 14 mil. Nos últimos anos... Quilômetros quadrados, né? Quilômetros quadrados. Sim. Nos últimos anos ele anda nesse nível, né? Mas as pessoas discutem isso como se fosse assim uma bolsa de valores, né? Uma cotação de bolsa, né? Subiu, desceu, aumentou, acelerou, diminuiu. Então lá na Embrapa Territorial, não é só um trabalho meu, é toda uma equipe, né, dedicada a isso. Nós temos já há alguns anos nos esforçado para tentar compreender, quer dizer, antes de julgar, né, antes de criticar ou de condenar ou de justificar o desmatamento, tentar compreender esse processo complexo. E isso é o que eu tenho publicado recentemente sobre o desmatamento da Amazônia. Informações novas, né, que ajudam a compreender um pouco, qualificar esse processo. Pelo que eu pude entender, ao ler alguns seus artigos, o que o senhor andou publicando aí ultimamente, o senhor meteu o dedo na ferida, porque vamos diretamente lá georreferenciar quem desmatou, aonde desmatou. Enfim, você consegue ter uma visão cirúrgica aí desse processo, não é isso? Porque o INPE, ele apresenta um número, e a primeira pergunta que nós nos fizemos na Embrapa é o seguinte: esse desmatamento da Amazônia é o resultado da soma de quantos desmatamentos, no plural, quantos desmatamentos ocorrem por ano na Amazônia? Claro. Essa é a pergunta número 1 que a gente tem que saber. Sim. Então, nós usamos o geoprocessamento para tratar as informações disponíveis lá no INPE, sempre baseados nos dados do INPE, e calculamos, então, por município, por região, microrregião, estado, e para todo o bioma Amazônia, quantos desmatamentos ocorreram cada ano nos últimos 10 anos. E aonde eles estavam, né? E onde eles estão. Então, a primeira resposta é essa, quer dizer, você tem, em média, na Amazônia, isso também varia, né, ano a ano, um pouco, mas ocorre na Amazônia, em média, uns 30 mil, 35 mil desmatamentos por ano. Quer dizer, o número anunciado é o resultado da soma de 35 mil, de 30 mil, de 32 mil áreas desmatadas. Às vezes chega a 40 mil, até um pouco mais de 40 mil, tem vezes que cai até para 28 mil, mas nós sabemos, então, quantos desmatamentos ocorrem por ano. E desse total, quanto que foi no Amapá, quanto que foi em Roraima, quanto que foi em Rondônia. Em segundo lugar, por exemplo, quando aumenta o desmatamento da Amazônia, o que aumentou? Foi o número de desmatamentos ou a área desmatada por eles?
Então, a segunda coisa que nós calculamos foi calcular a média, a área média desmatada em cada batatinha, em cada polígono lá na Amazônia, né? Sim. E é impressionante, porque 92% dos desmatamentos são áreas inferiores a 40 hectares. Na média, são áreas de 20 hectares, ou seja, o que predomina em toda a Amazônia são pequenas áreas desmatadas, né? Claro. Pequenas áreas. E isso indica que ele estava desmatando para fazer agricultura, ou era só algo assim de tirar madeira, de lapidar aí o meio ambiente, como o pessoal fala, ou não? Então, o que move, não é, isso em cada região? Eu acho que existem respostas variadas, não é? Mas, no geral, né, de forma predominante, são áreas destinadas à pequena agricultura, né? São roças para plantar mandioca, para plantar café, plantar arroz, plantar milho, plantar feijão. Os satélites, o trabalho do INPE, só percebe um desmatamento quando ele ultrapassa 6 hectares. Quer dizer, se todo mundo na Amazônia desmatar 1 hectare, cada um 1 hectare, o satélite não vê. Olha, que interessante. 2 hectares, o satélite não vê. 3 hectares não vê, 5 hectares não vê. Até 6 hectares não vê. Não tem resolução no trabalho que é feito. Ele só vê acima de 60 mil metros quadrados. Então, pequena agricultura, ele desmatou um ano, depois ele desmata mais um pedacinho, e ele vai ampliando. O dia que essa área que ele foi desmatando atinge 8, 9 hectares, por exemplo, aí o satélite detecta, não é? Mas não quer dizer que aquilo foi desmatado assim, de sopetão, ele desmatou 8, 10 hectares. Não, ele pode ter desmatado ao longo de 10 anos, 1 hectare por ano, né, até chegar naquele valor, né? Como forma de ampliar a área, por dizer, de plantio dele, porque isso é tudo plantio de subsistência, pelo que o senhor falou, né? Não, a grande maioria desses pequenos agricultores, sim, não é? Agora, a questão que a gente tem que se colocar é o seguinte: quantos agricultores tem no bioma Amazônia, não é? Esse trabalho a Embrapa Territorial também fez. Nós fizemos um cruzamento entre todos os imóveis rurais cadastrados no CAR, é mais de 600 mil, vamos dizer assim, e o censo do IBGE, em 2000, o último censo, ele, além de preencher uma ficha com os dados daquele imóvel rural, ele gravou a coordenada geográfica de cada estabelecimento agropecuário. Olha. Então a Embrapa cruzou esse arquivo geográfico e encontrou muitos estabelecimentos agropecuários que não fizeram o CAR ainda e que provavelmente nunca farão, porque são pessoas lá no fundo dos igarapés, não é? Sim. São pessoas que vivem de extrativismo, da pesca, localizados também em manguezais lá no Amapá, enfim, locais muito isolados, e cruzou todos esses arquivos, e hoje nós temos mais de 1 milhão de agricultores, lato sensu, né, na Amazônia, no bioma Amazônia. 1 milhão, quase 1 milhão e 100 mil. É muito agricultor, né? Muita gente. Muita gente. Nós não podemos confundir esse agricultor com os de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, porque lá pode ser, primeiro, agricultor que não depende tanto de terra, mas mais de um território. Ele vive da pesca, ele vive de coleta de castanha, etc, etc. E quando você tem pequenos agricultores em projetos de assentamento, para se ter uma ideia, os governos nas últimas décadas, eles instalaram na Amazônia mais de 2.300 projetos de assentamento. E levaram para a Amazônia mais de 550 mil famílias. Mais de 500 mil de famílias foram instaladas no bioma Amazônia em processo de reforma agrária. Mas assim, simplificando para quem está nos escutando, nós falamos 30 mil desmatamentos, mais de 1 milhão de agricultores. Ou seja, mesmo que de forma exagerada nós considerássemos que cada desmatamento mapeado, identificado, foi feito por um agricultor diferente, não teve nenhum agricultor que praticou 2,
Entendo. Ainda assim, menos de 3% dos agricultores estão envolvidos com isso. Claro. É irrisório. 97% não estão participando de nada nisso. E você tem uma acusação contra a agricultura injusta, contra os agricultores da Amazônia, como se agricultores e agricultura fosse sinônimo, né, de desmatamento, quando é um fenômeno limitado a uma fração muito pequena dos agricultores. Então, saber quantos desmatamentos ocorrem, onde eles ocorrem, e isso falando na média, porque tem estados lá da Amazônia que é menos de 1% dos agricultores. Olha, né? Só. Quer dizer, então, a média seria 3%, tem lugar que é menos. Na média seria 3%. Agora, repara uma coisa aqui, o senhor fala uma outra coisa que eu acho muito importante também a gente lembrar aqui, que muitos desses pequenos agricultores, esse pessoal da cultura de subsistência, eles estão assentados e até agora não tiveram o seu título de terra. E a falta de titularidade da terra faz com que ele não consiga cumprir a lei, o estatuto do Código Florestal, perdão. E aí o que acontece? Quando ele desmata, ele está irregular, mas ele é tratado como se ele fosse ilegal. Então, exatamente. É uma situação terrível isso aí. Essa diferença é muito importante de ser realizada, porque se você tem na Amazônia, não é, mais de 700 mil, 800 mil produtores que não foram regularizados, que ainda não obtiveram o seu título de propriedade, como eu disse, só o governo, no INCRA e institutos assemelhados na região, instalou mais de 500 mil de famílias, e a imensa maioria não tem título. Se você não tem título, como é que você pode solicitar uma autorização de desmatamento? A autorização a qual você tem direito. Você vai fazer uma pequena roça de mandioca, você está desmatando ainda menos de 20% do seu imóvel, né? Dentro desse código florestal tão rigoroso, que na Amazônia só autoriza explorar 20% do imóvel, mesmo dentro desses 20%, você tem direito, é um direito seu. Agora, como é que você vai pedir essa autorização se você não tem título da terra? Você não existe. Você não existe, simplesmente você não tem como fazer essa solicitação. Então eles praticam o desmatamento que necessitam para viver nessas pequenas áreas anualmente, vão continuar praticando. Pode escrever, todo ano vai ter dezenas e dezenas de milhares de desmatamentos na Amazônia, mas isso não pode ser tratado como uma coisa ilegal, como desmatamento ilegal. Sim. Não, é muito mais complicado que isso. É um desmatamento, como você disse muito bem, irregular. Exato. Agora, nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é o desmatamento criminoso, que esse existe, todo mundo reconhece que existe. Agora, nós temos que diferenciar, separar o joio do trigo. Você tem o produtor rural, o agricultor que está na região amazônica, que na sua maioria faz uma agricultura de subsistência e que ocupa uma pequena parcela de terra, não é latifúndio lá dentro, nada disso. Tem que preservar 80%, segundo o Código Florestal, da sua terra, só pode usar 20% e ainda por cima tem N problemas de regular terra, problemas de assistência técnica, de logística, de tudo para ele conseguir sobreviver. Fora a fiscalização implacável do IBAMA e de todos os outros órgãos, né? Então, assim... o que a gente assistiu na Amazônia, desde isso começou sobretudo no governo Fernando Henrique Cardoso, e de lá para cá tem sido assim, o Estado num esforço aparente de ilegalização do desmatamento. Exato. Eles não ajudam ninguém a legalizar um desmatamento. Você já viu alguém apresentar uma cartilha para o produtor de como solicitar um desmatamento dentro da lei? Existe, por acaso, algum formulário na internet, em alguma secretaria de meio ambiente, de algum estado da Amazônia, para você poder solicitar o seu direito ali, o exercício do direito de desmatamento, um formulário simples para fazer pela internet? Não existe orientação nenhuma, pelo contrário, só dificuldades. Então você ilegaliza essa atividade, né? Você trata eles como se fossem criminosos e está longe de ser isso, porque nesses 3%, né? A parte que seria realmente criminosa é muito pequena, entendeu? No contexto da Amazônia. Mas isso generalizado mantém os agricultores numa posição frágil, não é?
e objeto de muita perseguição, muito controle. Quer dizer, como que você, sem regularização fundiária, você não tem solução para essa questão. Agora, tem gente que não quer mesmo essa regularização, porque eles defendem a desantropização da Amazônia. Isso que a nação levou 4 séculos para realizar, onde houve um esforço enorme da coroa portuguesa, do Império do Brasil, de sucessivos governos brasileiros, para fazer a presença humana, né, o Estado Nacional, o país presente na região. Hoje você tem gente trabalhando para retirar as pessoas de lá numa verdadeira eugenismo, né, ambiental. Né? É verdade. As pessoas não estão preocupadas com o social, então os agricultores da Amazônia são verdadeiros heróis, né? Lá contra tudo e contra todos. Né? É verdade. Essa questão da ilegalização acontece não só com a questão do meio ambiente, da terra, etc., mas também com a questão das armas. Você teve um Estatuto do Desarmamento que veio aí depois de um plebiscito em que a população decidiu que queria que tivesse venda de arma e que as pessoas pudessem ter arma em casa. Né? Então, assim, foi votado, ganhou de mais de 60%, a população votou a favor da arma, mais de 60%, e veio um Estatuto de Desarmamento que é como se qualquer um que tem uma arma comprada legalmente parece que está cometendo um crime. Né, é tratado como se fosse um absurdo. Como assim? Fulano tem uma arma. É a mesma coisa o produtor rural, que tem direito a desmatar pelo Estatuto, pelo Código Florestal, perdão, e não consegue exercer o direito dele garantido em lei. Simplesmente assim. É exatamente isso. É assim mesmo. E agora, pior ainda, existem alguns produtores médios e grandes, né, que esses aí têm título de propriedade e tudo, conseguem chegar lá no órgão ambiental e requerer autorização de desmatamento, né? E o que acontece com frequência? Ele requer, fica lá com o protocolo na mão, esperando. Passam-se meses e não tem a resposta. Passa 1 ano, 2 anos, e o órgão ambiental não responde, não diz nem sim, nem não. Né? E ele fica lá, no limbo, né, aguardando uma resposta que não vem, né? Pior ainda, há casos em que o processo foi tão bem encaminhado, tudo está tão bem documentado, que os técnicos das secretarias de meio ambiente não tem como recusar, né? E acabam tramitando e aprovando, né, a autorização. Só que aí o secretário de meio ambiente não assina, o governo estadual não assina, porque diz que, imagina se eu for acusado de estar autorizando o desmatamento da Amazônia, né, etc. Então eu estou mais preocupado com a opinião pública do que com o que é o direito, né, do que é a lei. Né, mais preocupado com a lacração da ONG do que com a legislação em vigor. É verdade. Isso aí realmente hoje é um aparato enorme, né, que existe lá, de organizações não governamentais, enfim, com amplo financiamento. Isso foi visto agora, né, no caso da CPI, né, ONGs que recebem aí dezenas de milhões de dólares, né, para exercer o seu trabalho lá na região. Agora, nós temos que dizer às pessoas que a imensa maioria dos produtores rurais da Amazônia não desmata, né? Só 3% estão envolvidos com desmatamento anualmente, menos de 3%. Desses, né, a grande maioria é irregular, não ilegal. Não é ilegal, simplesmente exatamente. Não tem autorização, mas tem que conseguir uma autorização. Como é que um pequeno agricultor lá de Rondônia, de Machadinho do Oeste, se ele tivesse o título de propriedade, ele faz o quê? Vai de bicicleta 400 quilômetros quase até Porto Velho? Solicitar uma autorização? Surreal. Pede para quem? Ou alguém de Humaitá ou de Oriximiná vai para Manaus? Como é que ele faz? Não existe nada, o sistema é todo travado para ilegalizar. Acho que o exemplo que você deu, essa analogia com o caso do Estatuto do Desarmamento, é verdade. Quer dizer, ele foi votado num plebiscito, aprovado por mais de 60% da população, e você, o Estado, não, ele legisla, ele organiza, né, em termos administrativos, portarias, etc., tudo para dificultar o que
foi ali aprovado, né, depois de tanta discussão, né? E quando você olha no caso da Europa, por exemplo, agora com essa legislação restringindo a importação de artigos agrícolas que venham de áreas recentemente desmatadas, ela não está nem aí se é legal ou ilegal, ela simplesmente não admite que nós façamos o que eles fizeram, né? Exatamente. Ou seja, eles desmataram os países deles, e eles tiveram todas as razões para fazê-lo, né? Mas não admite que em outros lugares isso seja feito, né? E impõe, né, essas restrições, né? Agora, quem não conhece a região da Amazônia, fica com essa ideia de que o produtor de lá é um criminoso, que parece que desmata por maldade. Assim, exatamente. Né? Por sacanagem, vamos destruir aqui a floresta, né? Não é verdade, né? Nós temos milhares de desmatamentos todos os anos, vamos continuar tendo, porque 1 milhão de produtores rurais é muita gente, entendeu? Claro. É muita gente, é muita gente, né? Isso. Agora, não pode comparar o que acontece no Amapá, diferente do que acontece no Acre, não é? Sim. A dinâmica em Roraima é diferente da dinâmica no Amazonas. Em Rondônia no também. No Pará, nós temos dinâmica. Rondônia é um exemplo típico. Rondônia, 95% dos produtores rurais são pequenos mesmo, 95%. É um estado todo feito de pequena agricultura. E hoje é um grande produtor de leite, um grande produtor de café. Hoje quem abastece são quase 700 cidades na Amazônia, né? É uma população de 30 milhões de habitantes. Isso. Onde é que ele consegue laranja, fruta, não é? Rondônia. É essa agricultura que fornece para eles, essa agricultura local. Você não tem como levar do sul para lá essa comida, arroz, feijão, leite. Isso todo mundo tem direito a uma alimentação diversificada, sadia. E a agricultura da Amazônia, ela não é importante para o Brasil, para a exportação, para o PIB, isso não. Mas ela é muito relevante para a região. Se você, excetuando o caso da pecuária, vamos dizer assim, bovina, a agricultura da Amazônia é menos de 5%, ela não é nada na agricultura nacional. Mas, para as populações de lá, essa produção agrícola é fundamental. Para essencial. Ter o que comer, né, em preço. Então eles cumprem um papel importante lá na região e deveriam ser tratados com mais respeito, né? Claro. E ter um pouco mais de solidariedade nacional com esses pequenos agricultores e médios produtores da Amazônia. E com todos eles, não é só o tamanho da propriedade que vai dignificar um ou outro, né? Sim. Mas a imensa maioria são grandes trabalhadores. Conversando aqui com o professor Evaristo de Miranda. Professor, queria agradecer imensamente a sua participação, a sua verdadeira aula sobre esse assunto tão importante que é desmatamento, desmistificando aí vários aspectos dessa questão, trazendo aqui, botando luz nisso aí. E queria agradecer imensamente, dizer que nós estamos sempre às ordens aqui, os microfones estão sempre abertos para o senhor. Eu que agradeço e reitero a quem está nos escutando que no caso do desmatamento, como em tantos outros problemas e desafios da agricultura brasileira, sobretudo na Amazônia, antes de condenar ou de justificar, nós precisamos compreender. E a Embrapa faz esse papel de trazer dados, números, fatos para uma boa compreensão. Só assim a gente poderá ter políticas públicas justas na região. Muito obrigado. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço.